Promotor Tomás, me diga uma coisa. Existe nesse meio caminho aí a possibilidade dos chamados TACs, os termos de ajustamento de conduta, onde eles se encaixam nesse andar? Ele se encaixa justamente no inquérito civil. Depois, então, de nós termos identificado o dano e concluído qual é a medida adequada, antes de nós entrarmos com a ação civil pública, nós chamamos para uma reunião o investigado, né, a empresa ou pessoa física, conforme o caso, e nós iremos propor um acordo que se chama tecnicamente termo de ajustamento de conduta, né, por meio do qual ele assume o compromisso de reparar o dano ambiental, de fazer aquilo que nós entendemos ambientalmente adequado, que foi fruto do trabalho produzido naquele inquérito civil. Ele assinando o acordo, nós estabelecemos prazos e multa no caso de descumprimento. E aquilo tem um valor equivalente a uma sentença judicial, que depois vai ser, se for descumprido, vai ser executado, né? O Ministério Público ele estimula muito que nós, promotores de justiça, e estimula com razão, que nós procuremos a via do acordo, do termo de ajustamento de conduta, porque ele traz uma série de vantagens. Para a sociedade, evita-se o ajuizamento de uma ação que talvez delongue anos, e o problema já se resolve rapidamente. Mas para a própria pessoa, ele vai ter benefícios, como um deles na própria esfera criminal. A lei dos crimes ambientais, ela prevê uma série de benefícios para aquele que pratica um crime ambiental, caso ele faça um acordo de reparar o dano. Ou seja... Quase uma delação premiada. Em seus termos diferentes. Claro, é uma forma, então, é um benefício que se dá ao investigado. Que benefícios? O processo fica suspenso até ele cumprir o acordo de reparar. Se ele cumprir, o processo é extinto e ele nem sequer é condenado. Ou então o processo sequer é inaugurado, se inicia, morre na casca, é excluído o processo crime antes dele mesmo existir, desde que ele faça um acordo e se comprometa a reparar o dano ambiental. É muito parecido, não na área ambiental, mas com aquelas esferas de conciliação agora que se tem, quando há questões que se prolongariam na justiça por muitos anos. Se são chamadas as duas partes e se elas chegam ao consenso, aquilo é extinto, é celebrado as responsabilidades de cada uma, e com isso eu sei, alguma coisa acompanhei, que o Ministério Público ele conseguiu desafogar muita coisa que vinha passivos de anos atrás, e agora está conseguindo acelerar muitas vezes os processos e a resolução dos casos. Então, para a área ambiental, essa seria exatamente a função da TAC. Claro, o termo de ajustamento, na verdade, nós temos um volume muito maior de resolução de problemas ambientais na esfera da promotoria com inquéritos civis e termos de ajustamento do que ações civis públicas. O número de ações civis públicas é pequeno. Nós temos muito mais termos de ajustamento e conseguimos muitas vezes, na maioria das vezes, resolver as questões na esfera extrajudicial, sem entrar com ação e tendo, portanto, dando à sociedade uma resposta mais rápida. Mas para a própria pessoa que assina o compromisso, o acordo, ele tem vantagens. Além desse benefício penal, né, dele poder ter benefícios na esfera penal, uma ação civil pública é custosa. Ele depois vai ter que responder com as custas do processo, né? Contratação de peritos para laudos técnicos. Na legislação ambiental, cabe ao acusado o ônus da prova, correto? Na área civil, há o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Já não é o Ministério Público que teria que provar as alegações, mas, ao contrário, o réu que teria que provar a tese que lhe absolveria, digamos assim, ou que geraria a improcedência da ação. Se é acusado de uma contaminação ambiental, ele vai ter que provar, mediante análise do ambiente, de que os parâmetros estão dentro daquilo que é legalmente permitido. Então ele passaria a ter custas dentro desse processo. A ação demandaria custas também, né? E também, no momento em que o investigado manifesta o interesse de um acordo,
é possível, no termo de ajustamento, flexibilizar as formas e condições de cumprimento daquela obrigação, né? No que tange a prazos, parcelamento de alguma multa, porque às vezes no próprio termo de ajustamento de conduta se inclui multa quando se entende que não se tem mais como recuperar o passivo ambiental. Se cobra também, se propõe multas pelo passivo ambiental que não tem mais como ser reparado. Nós tivemos aqui um caso emblemático de uma empresa que lançou efluentes sem tratamento em um dos efluentes do Rio Caí. E por conta disso nós fizemos um ajuste de conduta que a empresa não apenas teve que fazer melhorias na sua estação de tratamento, mas ela, pelo passivo ambiental, pelo tempo que ela ficou lançando os efluentes, ela teve que pagar uma quantia de aproximadamente R$50 mil na época, que redundou na compra do veículo Paraty, hoje utilizado pela Polícia Ambiental nas suas ações. Essa aqui era uma pergunta que eu ia fazer. Quando surge esse valor dessas multas, ele é aplicado em ações na área ambiental? Se busca aplicar, sim. Nós temos, primeiro, orientações de que esse valor deve ser ou destinado para os fundos municipais e estaduais do meio ambiente, como o caso do município de Montenegro. Os municípios em geral já têm os fundos devidamente constituídos, porque pressupõe também devidamente constituídos os conselhos municipais do meio ambiente, mas também é possível o Ministério Público, a administração do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público permite que se reverta, não em dinheiro, mas em bens, para entidades que estão atuando na área do meio ambiente. Então, uma das entidades que é beneficiada é a Polícia Ambiental, pelo seu trabalho e a sua dificuldade de, pela própria estrutura do Poder Executivo, conseguir ser devidamente aparelhada, né? De materiais. Então, esse recurso, esse bem, uma vez sendo destinado à instituição, há feito não sei se é um contrato, um termo onde diz que aquele material deve ser destinado especificamente para atuação na área ambiental. Ele é tombado e o ideal é que o seja, né? Na verdade, a forma como vai ser revertido esse bem vai caber a ser costurado dentro do termo de ajustamento de conduta. Com relação a esse veículo Paraty, nós expressamente fizemos constar que esse veículo deverá ser utilizado exclusivamente para o 3º pelotão da Polícia Ambiental de Montenegro, porque que é a região de atuação onde ocorreu o dano ambiental, onde foi celebrado o TAC, né, que possa se reverter para a ação aqui. Nós também tivemos um outro termo de ajustamento bem emblemático, com uma outra empresa, também pelo passivo ambiental, foi aplicada uma multa de R$106 mil. Essa, neste caso, foi revertido esse valor para a construção de um posto de saúde na localidade onde ocorreu o dano ambiental, né? Então, ainda que não diretamente vinculado ao meio ambiente, indiretamente à saúde pública, né? Não, também está dentro da possibilidade é um bem comum, e se constatou a necessidade naquela localidade de se ter um posto de saúde. O próprio município manifestou o interesse, né? E esse valor se encontra, inclusive, hoje depositado numa conta do Judiciário. Infelizmente, o município não concluiu devidamente os seus processos de licitação e para levar a termo a construção desse posto. A responsabilidade é dele, né? Não caberia ao Ministério Público licitar e contratar. Nós temos o recurso e ele está lá e só pode ser liberado as parcelas mediante comprovação da obra. Infelizmente, o município de Montenegro ainda não levou a efeito a obra, mas está lá o valor, aguardando. Até nós recentemente pedimos informações se o município ainda manifestava interesse na construção do posto, foi afirmativo, então nós estamos aguardando esse desdobramento.